Olá, meu amigo concurseiro! Olá, minha amiga concurseira! Sou o professor Vandré, nós estaremos aqui com vocês no dia de hoje para estudar um pouco do que é o direito penal militar. O que ele serve, da onde ele vem, para onde ele vai e qual a relevância que ele vai ter em nosso concurso, no seu concurso. Então, na última aula a gente já conversou um pouco sobre o concurso da PMDF, concurso anterior da PMDF, as questões que caíram. Já vimos também o edital, certo? A gente já verificou o último edital, já vimos as matérias que eram previstas e as matérias que realmente caíram. Então é importante que a gente, no dia de hoje, consigamos entrar especificamente no direito militar e no Código Penal Militar. Sou o professor Vandré, nós somos da equipe Soma Concursos aqui de Brasília e nós estaremos com você até a sua aprovação. Conte conosco, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @soma_concursos, @vandresilvano, que é o meu perfil pessoal. Também nós temos o canal no YouTube Soma Concursos, procure lá o nosso canal, se inscreve, curte nossos vídeos, compartilha com a maior quantidade de pessoas possíveis para que a gente possa continuar trazendo mais informações para vocês também. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo porque a gente tem muito trabalho para fazer, muito trabalho para fazer. Como eu vinha falando para vocês, a gente tem que se apegar no direito militar na legislação escrita, na legislação específica. Então não adianta a gente ficar divagando muito sobre resumos, sobre publicações. Então a gente vai se apegar na nossa disciplina no que realmente está escrito, que é o que está escrito no Código Penal Militar. Então eu falo para vocês, confie na gente, confie no nosso trabalho, que com certeza a sua aprovação ela virá, mas você precisa confiar. Tranquilo? Vamos seguindo. Concurso da PMDF, Direito Penal Militar, professor Vandré Silvano, e aqui a gente continua. Definição constitucional de militar. O que vem dizer a Constituição? O que é o militar? Onde é que está previsto o militar? Para que ele serve? Ele vem disposto na Constituição, no artigo 142, que ele vem falar sobre as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, que são instituições permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destina-se à defesa da pátria, garantir os poderes constitucionais por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Os organizações armadas, aqui que vai chegar a denominação, são denominados militares, aplicando-se-lhes o que vier a ser fixadas em lei as seguintes disposições. Por que eu já coloquei esse artigo aqui de cara? Porque esse artigo ele vai cair em direito constitucional. Isso cai, isso aí sempre cai. Porque a gente está falando de uma matéria que ela rege todo o ordenamento jurídico militar. Então, não interessa se é polícia, se é bombeiro, se é forças armadas, o que vai definir constitucionalmente o que são esses militares é esse artigo 142. Então, ele vai cair na sua prova e eles vão mudar isso aqui, ó. Eles vão mexer com isso, vou até botar em outra cor. Eles vão mexer com isso aqui, ó. Eles vão trocar hierarquia e disciplina por hierarquia e normas, por disciplina, normas e disciplina. Então aí eles vão tocar isso aqui também, ó, sobre a autoridade suprema. Eles vão colocar aqui, ó, ministro MD, ministro da Defesa. Então o que eu acho importante falar com vocês? Ah, professor, mas nós vamos ver todos os artigos do Código Penal Militar, não vai ficar chato, não vai ficar maçante. Eu garanto para você que não vai ficar maçante. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês, se você ler e prestar atenção nas aulas, o que vai cair na sua prova. Se você não quiser ver, quiser acelerar aí o máximo que você puder as aulas, pode acelerar. Mas eu estou falando para vocês o que a banca cobra. Onde que ela vai trocar essa questão. Beleza? Então, vamos fazer um curso de exercício com tudo que é tipo de exercício para vocês, para provar para vocês que isso aqui é o que eles cobram. Que a banca faz os trocadilhos dela para tentar induzir o candidato a erro. Então, se você está focado, prestando atenção na nossa aula e lendo os artigos, você vai atropelar a banca. É isso que a gente quer
mostrar para vocês no dia de hoje. Que é o que eles vão trocar isso aqui, Presidente da República por Ministro da Defesa, e hierarquia e disciplina eles vão mudar qualquer outra coisa. E aí vocês têm que ter noção que eles vão sempre tentar mexer com a hierarquia e disciplina, porque a hierarquia e a disciplina são as bases do direito militar e da vida castrense. Hierarquia militar é o escalonamento de autoridades em níveis diferentes, certo? Então, quanto maior o nível, maior a hierarquia. E a disciplina é a rigorosa, é o rigoroso, isso aí está até previsto nos regulamentos do Exército lá de antigamente, que é a rigorosa observância das normas. Observar as normas e acatamento delas, das leis. Então, a hierarquia, que é a observação das normas e o acatamento delas, a disciplina, que é o acatamento integral, pode vir tanto a prova também, que a gente vai ver mais para frente, que vai cair essa disciplina no seu concurso, eles podem trocar os termos. O hierarquia, dizer que a hierarquia é acatamento das normas, e podem dizer que disciplina é o escalonamento em níveis diferentes. É isso que eles podem trazer na prova de vocês. Então, a hierarquia e a disciplina, elas vão nortear tudo que a gente vai estudar a partir de agora. Também nas disciplinas de legislação institucional sobre a própria PMDF, que a PMDF, ela utiliza dos regulamentos do Exército para suas legislações atuais, legislações internas dela, porque essas do Exército elas são muito completas, então elas são utilizadas por muitas polícias do Brasil ainda. Então, superado aí, hierarquia e disciplina, fechou? Tranquilo? Hierarquia, níveis, disciplina, observação e acatamento das ordens. Tranquilo? Vamos seguindo então. Aí aqui, porque a lei penal militar é aplicável a militares estaduais. Por quê? Porque lá na Constituição, no artigo 42, ela vai falar que os membros das PMs e bombeiros, militares, instituições organizadas com base na... Porque nós somos militares dos estados, do Distrito Federal e do território. Aí ele vem dizer para nós aqui, no artigo do 142 da Constituição, que vai falar das Forças Armadas, ele vem trazer para o 42 para falar dos militares estaduais, que ele vem dizer que os membros, quem for membro da Polícia Militar e Bombeiro dos estados, eles são considerados militares, com base em quê? Que eu acabei de falar, hierarquia e disciplina. Ou seja, os militares das Forças Armadas, eles são baseados na hierarquia e disciplina. Aí agora a Constituição vem dizer que os militares estaduais também são baseados na hierarquia e disciplina. Então, eles estão no mesmo bolo, correto? Por isso que a gente vai tocar essa matéria para frente, para que a gente consiga entender por que ela é aplicável para a gente. Porque especificamente no Código Penal Militar, ela não fala muito, aliás, não fala nada sobre militares estaduais. Vai ter só no Código de Processo Penal Militar, acho que no artigo 6º, que vai falar sobre as exceções na Justiça Militar Estadual. Então é muito importante que a gente tenha noção do que a gente vai falar para vocês, para que vocês consigam entender realmente o que é esse assunto. Aí aqui nós temos os órgãos da Justiça Militar. Então, a gente já conseguiu ter um panorama dos militares estaduais. Por que eles são considerados militares? Porque nós, policiais militares, somos considerados militares. E também vimos os militares federais. O que a Constituição trata como os militares federais, né? Que é a definição constitucional de militar. Aí agora a gente vai entrar dos tribunais e juízes militares. Por quê? Porque isso aqui são questões que vão cair na sua prova, que é o que eles vão cobrar na prova de vocês. Tranquilo? Vamos lá. São órgãos da Justiça Militar. Isso aqui vocês têm que ter em mente, saber. O STM e os tribunais e juízes militares instituídos por lei. O STM é o quê? O órgão superior da Justiça Militar. Pronto. Ele vai estar para a Justiça Militar, assim como o STJ está para a Justiça Comum. Os crimes militares eles não passam pelo STJ, eles vão direto para o STM.
STM. E do STM, se tiver algum cunho constitucional, para o STF. Então não passa pelo STJ. Isso é importante vocês saberem. Tranquilo? E também tem os tribunais de juízes militares instituídos por lei. E aí, no que tange aqui, até uma observação bem clara, o STM ele vai ser relacionado às situações de militares das Forças Armadas. E o STJ, quando for alguma coisa relacionada à Justiça Militar Estadual, e a gente vai ver mais para frente como que se dá essa divisão de competências. E aqui a gente tem também, no artigo 123, que ele vai falar como que é a composição do STM. Será de 15 ministros. 15. Não é nem 14, nem 16. Serão 15 ministros. Então vocês têm que ter noção disso. Vitalício, nomeado pelo presidente da República. É o presidente da República quem vai nomeá-los. Certo? Depois de aprovada a sabatina, né? Aí o que vai ser? 3 generais da Marinha, 4 do Exército, 3 oficiais de aeronáutica e 5 civis. Então, como é que foi feita essa divisão aqui? Por que está 3-4-3? 3-4-3 você pode até lembrar que é um esquema de futebol, aí, de um time de futebol, para que você tiver, se você tem dúvida. 3-4-3 é o nosso esquema e 5 são civis. Então, para você entender, 3-4-13 são os militares, aqueles que são os titulares, né? E 5 civis, para você lembrar que tem mais 5 ainda, que são 15 dentro desse STM. Tranquilo? Isso é importante a gente saber para poder começar a engatinhar no direito militar. Saber o que compõe o STM, quem compõe o STM, serão 3, 4, 3. Por que não 4, 3, 3? Não, serão 3, 4, 3 porque eles falam primeiro, porque vai por ordem de antiguidade. Disse que os primeiros militares vêm da Marinha, porque os navios são mais antigos, né? Aí posteriormente o Exército, por terra, e depois a Aeronáutica por ar. Então é mais ou menos essa lógica que é utilizar 3, 4, 3 mais 5. Tranquilo? Aqui a gente começa a entrar nos tribunais e juízes dos estados. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Tranquilo. Aqui não tem novidade para ninguém. Não vamos perder tempo com isso, porque o que importa começa a partir de aqui. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária do Tribunal de Justiça. Tá? Então, a organização do judiciário estadual, ela é organizada pelo Tribunal de Justiça. Aí aqui no parágrafo 3º, o segundo não tinha muita relevância para a gente, a lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a lei poderá criar a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo juiz de direito, pelo Conselho de Justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Aqui é Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Então, o que ele vem trazer aqui? Que a lei estadual, uma lei estadual, tá? Ele pode dizer que a lei proposta do governador, vai ter questão que ele vai dizer que a lei estadual mediante proposta do governador. Não é. Ele vai fazer você errar, porque você está aqui, ó. Ele vai mudar isso aqui, ó. A gente vai dizer para vocês o que a banca cobra, gente. Então vocês não fiquem preocupados que a gente fala dos artigos, é porque é o que vai cair. Mediante proposta do Tribunal de Justiça. A Justiça Militar Estadual, que ela vai ser constituída em primeiro grau, na própria justiça dela, pelos juízes de direito, que tem o juiz de direito da Justiça Militar, a gente já vai ver o que ele vai julgar, e tem os conselhos. Conselhos de Justiça são o quê? É o que chama de escabinato, que são 5 juízes militares responsáveis por decidir determinados casos na Justiça Militar. Então isso vai compor a Justiça Militar. Um juiz sozinho e os militares. Beleza? E também
vai ser no segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, quando for em primeira instância, vai ser esse juiz militar e os militares no escabinato, né, ali no Conselho de Justiça. E, em segundo grau, quando houver algum recurso, vai ser o próprio Tribunal de Justiça que vai julgar. Por isso que eu falei para vocês que o caminho da Justiça Militar Estadual era ir do Tribunal de Justiça depois para o STJ. E da Justiça Militar da União era ir para o STM. Sanada essa pane, tranquilo. Então, ela vai para o próprio Tribunal de Justiça quando não tiver, no caso, por exemplo, o Distrito Federal não tem Tribunal de Justiça Militar. O que vai ter, onde vai ter Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, que o efetivo é superior a 20 mil. Tranquilo? Então, nos estados que for superior, poderá ser criado o Tribunal de Justiça Militar. Tranquilo? A gente continua, porque aqui vai falar sobre as competências. Aqui no parágrafo 4º, ele vai dizer que compete, ou seja, criou-se a Justiça Militar Estadual. Então, vai ser agora a competência dela. Compete a Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Aí ele pode botar aqui dos estados e militares da União, dos estados e União. União não, tá errado. Nos crimes militares definidos em lei. O que são crimes militares definidos em lei? Aquilo que está previsto no Código Penal Militar ou em outras legislações que são considerados crimes militares, que a gente já vai verificar no artigo 9º. Então, quando for alguma coisa que se encaixe em alguma hipótese do artigo 9º, eles serão considerados crimes militares. E as ações judiciais contra atos disciplinares militares. O que são essas ações? São aqueles atos que podem prejudicar a disciplina militar. Então vai ser de competência também da Justiça Militar Estadual. Ele vai julgar os crimes já previamente definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares, os atos que são a legislação, a instituição, ela tem as normas internas, as normas que ela serve para regular e prevenir e preservar, essa é a melhor palavra, preservar a hierarquia e a disciplina militar. Caso isso não ocorra, pode ocorrer procedimentos administrativos. E em ocorrer esses procedimentos administrativos, pode ser que eles virem decisões, eles virem processos judiciais. Então, isso vai ser de julgamento de competência da Justiça Militar. Ressalvada a competência do júri, a gente vai ver também no artigo 9º, quando a vítima for civil, que aí vai ser a justiça comum, que vai julgar quando o crime for doloso, quando tiver competência do júri. Cabendo ao tribunal TJ, competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e a graduação dos praças. Então, quando houver alguma pena de perda de posto, patente, né, ou alguma coisa relacionada a isso, vai ser de competência do Tribunal de Justiça. Então, se ele for punido por algum crime em que a sentença tenha sido a perda de posto e patente, essa sentença vai automaticamente passar para o STJ, para o Tribunal de Justiça, para que ele decida sobre essa perda de posto e patente, ou se ele vai determinar um outro tipo de pena. Aqui a gente continua no parágrafo 5º, competência do juiz de direito, do juiz militar, juiz de direito, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Que aqui, então, a gente continua. O que vai ser feito nesse caso aqui? O juiz de direito ele vai processar e julgar sozinho, os crimes militares cometidos contra civis. Por exemplo, um policial militar que causa lesão corporal
em razão da função. Ele pratica um crime de lesão corporal quando ele estava agindo em razão da função. Na ocorrência, acabou se passando e acabou lesionando alguém. Então, esse juiz, ele vai julgar esse caso sozinho. Tranquilo? Aqui, as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Os atos de insubordinação que chegarem à justiça militar, para que ela possa julgar determinados casos, porque por mais que sejam casos disciplinares, o poder disciplinar do Estado, né, da instituição, ela vai punir alguma coisa nesse sentido. E se chegar até a justiça, quem vai ser competente vai ser o juiz militar, que aqui ele está falando que ele vai julgar sozinho, tá? Os crimes militares e as ações judiciais contra atos. Cabendo ao Conselho de Justiça, sobre a presidência desse juiz aqui, então, até eu falei para vocês ali que eram 5 militares, mas não é. É um juiz de direito, de justiça militar, e 4 militares. Aí quando houver algum julgamento, esses que votam antes. Caso dê empate, esse vai ser o responsável pelo desempate. Então isso é chamado de escabinato, quando é composto um Conselho de Justiça sobre a presidência do juiz de direito e 4 militares. Tranquilo? E se empate, ele acaba desempatando. Beleza? E o que temos aqui? O Código Penal Militar. Código Penal Militar, como eu já comentei anteriormente, ele é praticamente feito para a Justiça Militar da União. Porém, com aquelas observações do artigo 42, do artigo 142, que diz que nós militares estaduais também somos considerados militares, então podemos trazer para a gente essas aplicações do Código Penal Militar. E, a grosso modo, não se aplicaria inicialmente a nós. Porém, como previsto na Constituição, essa aplicação é possível. Parágrafo 4º, né, como eu acabei de comentar, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares. Aqui a gente já viu quem são os militares, né? Aí aqui também falou no artigo 124, que a gente acabou de ver, da Constituição, nos crimes militares. Onde que vai estar escrito esses crimes militares? No Código Penal Militar. Então é por isso que a gente utiliza o Código Penal Militar para crimes militares estaduais. Respira, calma. É bastante coisa, bastante matéria, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar. Agora vamos resolver uma questão aqui, que você vai analisá-la, certo? Vai pausar, tomar uma água, vai voltar e vai resolver a questão. Já fez isso, já pausou, já resolveu. Agora a gente pode voltar e resolver a questão. Você já resolveu, então a gente pode estar aqui para a gente bater um papo um pouco melhor. Aí ele quer a questão incorreta. A incorreta. Quanto ao Poder Judiciário, assinala incorreta. A gente deixa grifado porque a nossa intenção não é fazer o nosso aluno errar. A nossa intenção é fazer com que ele chamar atenção para que ele preste bem atenção no que vem, no que a banca vem cobrar. Então eles podem pedir uma questão incorreta. Aí vem falar, são órgãos da Justiça Militar, o STM, os tribunais e os juízes militares instituídos por lei. Aqui a gente já viu, né? Artigo 122, órgão de Justiça Militar, o STM e o Tribunal de Juízes Militares instituídos por lei. Sem novidades. Os 15 ministros do STM serão escolhidos todos dentre integrantes das carreiras militares. A gente já viu que não, até a gente fez aquela brincadeirinha, a gente já viu que são 15. Dentre eles são 3 da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. 3, 4, 3, 10 e 5 civis. Porém, contudo, somente 5 civis e 10 militares. Então não são todos militares. Ali a gente tem a resposta, né, que eu boto para vocês poderem ler também, para que vocês não fique dúvida, tá? Então, dentre 5 civis. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político partidária, isso sem novidade, artigo 95 da Constituição.
E a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar compete julgar os militares definidos em lei. Aí eu tô falando para vocês que o que a banca cobra é o que está escrito na lei, no que tange a direito militar, e vocês podem achar que o professor está querendo falar demais, mas não é. A banca vai cobrar exatamente o que está escrito. Direito penal militar não tem arrego. É assim que cai. Confia que a gente tá no caminho. Aqui, vamos lá. Julgue o item subsecutivo referente ao Poder Judiciário. Ao dispor sobre os tribunais e juízes dos estados, a Constituição estabelece que lei estadual pode criar mediante proposta do governador do estado a Justiça Militar Estadual. E aí, meu amigo, você já pausou? Já pausou ali, resolveu essa questão? Eu falei essa questão para você faz uns 2 slides atrás. Dá uns 10 minutos atrás aí, você vai olhar e você vai ver que isso aconteceu. E eu falei para vocês o que a banca cobra e tá aqui a prova disso. A proposta é do Tribunal de Justiça. Então, eu falei para vocês o que a banca cobra. Não falei? A banca cobra o que está escrito, meu amigo. Eu estou falando o tempo todo. Confia. É o que vai cair. Eu falei para vocês que eles iam trocar. Eles iam botar o governador. Mediante proposta do governador. Eu falei para vocês. Eu falei ali atrás. Eu falei que eles iam fazer isso aqui, ó. E eles vêm aqui e fazem a questão. Eu estou falando para vocês. Então, a nossa experiência é essa. De saber o que a banca cobra para mostrar para vocês, para falar para vocês não terem dúvida na hora de resolver uma questão. Se vocês estão lendo, se vocês estão acompanhando as nossas aulas, vai dar certo, só confia. Confia. Aqui não tem ninguém que está brincando com sonho não, a gente está aqui para falar sério, para conversar com vocês, explicar o que a banca vai cobrar, gente. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Foco e foco. Tranquilo? Seguindo. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Então, meus amigos, a jornada é longa, a jornada é pesada, a jornada é dura, mas Deus vai estar com vocês onde quer que vocês estejam. Eu estou aqui. Deus me trouxe até aqui para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, ser aprovado no concurso que eu fui, para que eu pudesse falar um pouco dele para vocês. Então não esqueçam que onde vocês estiverem, não se apavorem. Deus estará com vocês. No mais era isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez. Então foco, força, fé e coragem. E até a próxima.